Caguei no quintal do meu vizinho de propósito. Isso mesmo que você ouviu, fiz isso por pura vingança. Mas calma, deixe eu contextualizar para você não achar que sou simplesmente louco. Eu tinha 26 anos na época e morava ao lado de um ser humano que era praticamente um DJ de rave 24 horas por dia, mas sem nenhum talento. O som alto era o pão nosso de cada dia. Conversei, reclamei, invoquei a polícia, e nada adiantava. Foi então que, no auge do meu desespero, e depois de uma feijoada bem caprichada, percebi que o momento havia chegado. Eu seria o herói que o bairro não queria, mas o que ele precisava. Sim, eu ia cagar no quintal do meu vizinho. Era óbvio que ele ia desconfiar de mim. Afinal, não é todo dia que um presente desses aparece do nada. Mas, sinceramente, eu estava prestes a me mudar, então que se dane. Se eu seria lembrado como cagador de quintais, ao menos deixaria minha marca na história, e no gramado dele. E assim, à meia-noite, armado com 2 sacolas e um rolo de papel higiênico, iniciei a Operação Merda da Paz. Peguei uma escada, subi no muro e, ao invés de invadir, decidi performar minha arte direto do alto. Eu era como Batman, só que sem capa e com menos dignidade. O cenário era perfeito, o silêncio da noite, a lua iluminando o quintal como um palco celestial, o vento batendo na minha bunda como se aplaudisse minha coragem. Era o tipo de momento que você sente que nasceu para viver. E foi ali, sob aquele céu estrelado, que eu liberei o que meu corpo já não precisava mais, diretamente no quintal daquele perturbador auditivo. Depois, claro, me limpei com o estilo de um verdadeiro cavalheiro, recolhi os papéis com as sacolas e voltei para casa com um sorriso no rosto e o coração leve. Mas aí veio o pensamento: por que parar por aqui? Noite após noite, eu repetia o ritual. Era como um artista obcecado por sua obra-prima. No total, foram 5 sessões de pura arte. Até que, um belo dia, meu vizinho bateu na minha porta com uma fúria digna de novela mexicana e disse: "É você, seu desgraçado. É você que tá cagando no meu quintal." E eu, com a calma de um monge budista, respondi: "Baixa o som e o quintal fica limpo." Ele me xingou de tudo quanto era nome, alguns, confesso, eram bem criativos, mas não fez mais nada. O som, milagrosamente, baixou. A partir daquele dia, o bairro finalmente conheceu a paz. Confesso que senti um misto de orgulho e tristeza. Orgulho porque minha operação tinha sido um sucesso. Tristeza porque sabia que os dias de aventura estavam chegando ao fim. E, claro, porque eu não teria mais aquela satisfação única que só um bombardeio aéreo noturno pode trazer. 10 dias depois da minha mudança, um amigo me contou que o bairro inteiro estava comentando sobre um misterioso Bosta Noel que deixava presentes indesejados durante a noite. Hoje, ao relembrar, não me arrependo de nada. Conquistei a paz que merecia, deixei meu legado e ainda tenho uma história que transforma qualquer roda de conversa numa gargalhada coletiva. Minha namorada insiste em termos um relacionamento não monogâmico. Nós dois temos 27 anos e estamos namorando há 10 meses. Minha namorada, Lucy, é bissexual e sempre foi aberta comigo sobre seus fetiches e fantasias, e trazer outras pessoas está no topo da sua lista. Em comparação, sou bem mais tradicional. Nunca fiz se sentir culpada nem a envergonhei quando ela se abriu comigo sobre essas coisas, mas sempre deixei claro para Lucy que isso estava um pouco além do que eu poderia oferecer, e que, em particular, eu nunca me sentiria confortável em trazer outro homem para a situação. Cerca de 6 meses depois do início do relacionamento, Lucy sugeriu que tivéssemos um homenagem com outra mulher e disse que ficaria feliz em organizar tudo. Eu fiquei um pouco apreensivo no início, pois não queria que isso fosse usado contra mim como uma moeda de troca no futuro, então verifiquei constantemente com Lucy se ela tinha certeza de que era algo que ela queria e que faríamos juntos. Não muito tempo depois do homenagem, Lucy sugeriu que fossemos juntos a uma festa ao ar livre, o que fizemos, e na qual só ficamos entre nós. Ela também sugeriu que entrássemos em contato e conhecêssemos outros casais envolvidos na cena. Pelo que entendi, estaríamos fazendo amizade com casais que também estavam experimentando festas ao ar livre e coisas do tipo, e teríamos pessoas que poderiam nos acompanhar nesses tipos de eventos como amigos. Combinamos com outro casal em um aplicativo e nos encontramos com eles algumas vezes para beber. Mais cedo, hoje à noite, Lucy me ligou e me surpreendeu. Ela disse que nos últimos meses tem se sentido insatisfeita e desmotivada com nossa vida sexual. Isso realmente me pegou de surpresa. Eu sabia que Lucy era mais aventureira, e achei que estava fazendo um bom trabalho. Fiquei magoado com essa revelação, mas fiz o meu melhor para descobrir com Lucy o que ela sentia que estava faltando e o que poderíamos fazer para resolver isso. Depois de um pouco de investigação, ficou claro que ela queria que experimentássemos a não monogamia, flertar com outro casal, jogar algo tipo verdade ou desafio com eles, idealmente algum tipo de troca, etc. Todas coisas que me deixariam desconfortável e que eu simplesmente não consigo me ver fazendo, e ainda assim são extremamente importantes para Lucy. Perguntei a Lucy se havia qualquer outra coisa que pudéssemos tentar para chegarmos a um meio termo.
O assunto de brinquedos surgiu, mas ficou claro que isso era apenas um detalhe secundário. Lucy ficou um pouco irritada comigo em certo ponto, insinuando que eu não estava sendo mente aberta o suficiente, perguntando como eu sabia que não iria gostar do que ela estava propondo, que a situação era injusta e que eu não estava disposto a ceder, mesmo sendo ela quem está iniciando tudo isso, estando plenamente ciente de quais são os meus limites. Depois de um vai e vem, eventualmente ambos percebemos que estávamos encarando o fim do relacionamento. Eu disse a Lucy que estava magoado com a revelação, mas que ainda estava agradecido por ela ter falado, que ela precisa ser fiel a si mesma e não abrir mão de algo se isso é importante para ela. Nesse momento, Lucy começou a chorar, perguntando se este era o fim, dizendo que não era assim que esperava que a conversa fosse, e assim por diante. Acabamos nos despedindo depois de prometer que conversaríamos sobre isso mais tarde. Estou escrevendo isso agora, tendo acabado de desligar o telefone com ela. Estou bem abalado. Ouvir de repente que sua parceira tem estado insatisfeita e desanimada não é exatamente algo fácil de escutar. Acho que isso provavelmente é o fim de Lucy e eu, pois não me vejo nunca aceitando os cenários que ela quer que participemos, e mesmo que ela concordasse em deixar isso de lado, haveria o risco de esse assunto voltar à tona mais adiante. Desde que comecei a escrever isso, Lucy tem me mandado mensagens implorando para eu me comprometer. Estou tentando ao máximo explicar para ela que os limites que ela está pedindo que eu comprometa são rígidos e que muito provavelmente me causariam dor, mas o tema do encontro continua aparecendo. Não sei o que fazer, apreciaria qualquer conselho sobre como navegar por essa situação e se as coisas poderiam possivelmente ser salvas sem cruzar limites importantes. Obrigado. Atualização, 2 semanas depois. Algumas semanas atrás, postei como minha namorada, Lucy, que me pressionava para tentar formas de não monogamia com as quais eu não me sentia confortável. O consenso dos comentários na minha postagem era de que o relacionamento precisava terminar, pois claramente éramos sexualmente incompatíveis, mas, no fundo, eu estava decidido a acreditar que as coisas poderiam ser salvas de alguma forma. Pouco tempo depois da nossa conversa inicial, expliquei para Lucy por que as ações dela estavam erradas, forçar os meus limites apesar de eu ter dito não repetidamente, e ela me pediu desculpas. Ela sugeriu que nos afastássemos e fizéssemos listas de atividades com as quais estaríamos ou não confortáveis, e ver onde poderíamos encontrar um terreno comum ou chegar a um meio termo. Parecia razoável. Outro dia, trocamos nossas listas. Ficou claro que Lucy ficou decepcionada com a minha, já que eu praticamente descartava participar de todas as atividades de não monogamia que ela sugeriu. Deixei claro que estava disposto a participar de atividades monogâmicas da lista dela que ela gostava, como o uso de brinquedos, mas isso parecia não ser suficiente para ela. É o que é, disse ela no telefone, com um suspiro e um tom de voz de clara decepção. Eu sou quem está perdendo aqui. Você fica com tudo o que quer fazer, mas eu realmente não ganho nada. Mas está tudo bem, é o que é, posso simplesmente suprimir meus desejos e mantê-los na minha cabeça. Eu realmente não gostei da insinuação dela de que eu estava sendo obtuso ou egoísta por não estar disposto a comprometer meus limites, e perguntei por que o fato de eu estar disposto a tentar as atividades monogâmicas que ela sugeriu não parecia contar como encontrar um meio termo. Tem que ser espontâneo, e eu quero que meu parceiro também goste, o que me pareceu estranho, eu não posso estalar os dedos, e de repente, mudar meu gosto ou atitude em relação a uma determinada atividade sexual. Expliquei a Lucy que foi ela quem me disse algumas semanas atrás, com palavras bem duras, que nossa vida sexual era pouco empolgante e insatisfatória para ela, e que mesmo após nossa comparação de listas, as opções para resolver isso claramente eram bem limitadas, apesar de eu estar disposto a tentar certas coisas, monogâmicas. Eu disse a ela que agora tenho todos esses pensamentos preocupantes, como minha parceira algum dia vai ficar sexualmente satisfeita comigo. Ela vai acabar ressentindo ou me traindo? Rondando minha mente, e que algum tipo de garantia de que esses medos eram infundados ou que poderíamos superar isso realmente me ajudaria. Ela imediatamente retrucou com "e eu? E todas as coisas que eu estou tendo que abrir mão?" Isso realmente mexeu comigo e me lembrou da nossa conversa anterior, onde ela basicamente mostrou pouca consideração pelos meus sentimentos com a insistência em ultrapassar meus limites. Senti a raiva crescer e soube que uma discussão só pioraria tudo, então disse boa noite abruptamente e desliguei. Antes de dormir, ela enviou uma enxurrada de mensagens, explicando que estava chateada com a situação e que queria que eu me sentisse mais arrependido por todas as coisas que agora ela tem que suprimir e manter em sua imaginação. Ela também disse que se sentia não valorizada por ter que enterrar seus desejos sexuais em prol do relacionamento. Isso me deixou muito desconfortável. Por que alguém precisaria sentir arrependimento por não querer arriscar seu próprio bem-estar mental apenas para satisfazer sexualmente o parceiro? Que eu preciso valorizá-la por essa terrível ansiedade sobre o relacionamento que estou sentindo agora. Se Lucy e eu estivéssemos em um relacionamento sexualmente estagnado ou eu estivesse totalmente fechado a tentar coisas novas, eu entenderia, mas não querer participar disso?
Eu já tinha dito a ela antes que sentia muito que ela se sentisse prejudicada, mas insinuar que respeitar meus limites sexuais é algo pelo qual eu preciso me arrepender é, honestamente, bem cruel. Minha cabeça está uma bagunça. Eu, talvez ingenuamente, esperava que as coisas entre nós pudessem ser salvas comparando nossas listas e tentando encontrar uma interseção entre elas, mas, na verdade, isso só deixou ainda mais claro que somos sexualmente incompatíveis. Além disso, a maneira como ela está lidando com toda essa situação realmente me incomoda. Sinto que, assim como na minha última postagem, ela não tem consideração pelos meus sentimentos e está apenas direcionando tudo para o desfecho que quer, desta vez com tentativas lamentáveis de me fazer sentir culpado. Acho que desta vez não consigo ignorar os sinais. Gosto muito de Lucy, mas odeio como ela continua me pressionando e me desgastando dessa forma, e sua falta geral de respeito pelos meus sentimentos e por mim como pessoa. Atualização, no mesmo dia. Lucy e eu terminamos. Dei a notícia para ela ontem, primeiro por mensagem de texto. Inicialmente disse que precisávamos conversar por telefone, mas ela insistiu que, se fosse para terminar, eu dissesse logo por mensagem, e depois confirmei pelo telefone. Ela estava muito emocionada e continuava insistindo que tudo não passava de um grande mal-entendido, que sentia muito pelo comportamento dela e que nunca me machucaria, que ela estava feliz no nosso relacionamento. Foi muito difícil ouvi-la tão chateada, mas mantive minha posição. Para ser honesto, senti que ela estava retrocedendo nas coisas que disse antes e minimizando a importância das atividades que ela queria experimentar. São coisas pelas quais ela demonstrou interesse repetidamente desde muito cedo, então não podem ser descartadas como caprichos passageiros. Eu disse a ela que agradecia o pedido de desculpas, mas que o dano estava feito. Eu não posso estar em um relacionamento com alguém com quem sou claramente sexualmente incompatível, sem nenhuma chance real de resolver isso. Isso foi absolutamente o melhor, mas ainda dói. Lucy e eu estamos dando um espaço um ao outro. Tínhamos uma viagem marcada juntos e eu tenho algumas coisas dela aqui, então teremos que nos encontrar eventualmente para resolver algumas coisas, então precisarei ser forte e garantir que não vou ceder. Obrigado por me ouvir, isso significou muito para mim. Meu marido achou uma conversa da época que eu era solteira no meu celular e agora ele está furioso. Vou direto ao ponto. Por algum motivo, recentemente ele começou a pensar que estou enviando mensagens e me encontrando com outros homens. Não estou. Nunca enviei mensagens para ninguém desde o dia do nosso primeiro encontro e, com certeza, nunca me encontrei com ninguém. Não sei de onde isso veio. Temos as senhas um do outro para nossos celulares, mas nunca senti necessidade de olhar o dele. Não me importo que ele use o meu, mas ler minhas mensagens me incomoda, pois acho que isso não é justo com as pessoas com quem estou conversando. Agora, o que aconteceu? Fui às compras outro dia e deixei meu celular em casa. Quando voltei, meu marido veio para cima de mim, me chamou de vagabunda e outros nomes horríveis. Ele mexeu nas minhas mensagens do Facebook e encontrou uma mensagem de 16 anos atrás. Na época, eu estava muito pobre, tinha acabado de perder meu emprego e precisava pagar contas. Candidatei-me a centenas de empregos e precisava do meu carro para ir às entrevistas. O carro quebrou. Não foi algo grave, mas precisava de um alternador novo. Mandei mensagem para alguns amigos mecânicos, e ambos cobraram mais de 100 libras, o que era um bom preço, mas eu simplesmente não podia pagar. Ofereci enviar algumas fotos sem roupa a um deles e pagá-lo quando conseguisse um emprego. Ele aceitou, e em um dia meu carro estava consertado. Quando consegui um emprego, me ofereci para pagá-lo, e tudo ficou bem. O mecânico infelizmente já faleceu, então meu marido não tem nada com o que se preocupar. Depois de terminar de gritar comigo, eu disse a ele que nunca o perdoaria por mexer no meu celular e invadir minha privacidade. Perguntei se ele tinha encontrado mais alguma coisa, e ele disse que não. Respondi, viu? Quantas vezes vou ter que te dizer? Na verdade, cansei de dizer isso a você. Peguei algumas coisas e fui para a casa da minha irmã, onde ainda estou. O que fiz 10 anos antes de conhecê-lo foi realmente tão ruim assim. Estou começando a pensar que ele está projetando essas acusações constantes, e agora estou começando a duvidar dele. Quando a confiança é quebrada dessa forma, pode ser reparada. Atualização, 4 semanas depois. Como muitos de vocês sugeriram, ele estava mesmo projetando, e era ele quem estava traindo. Fui para a casa da minha irmã por alguns dias depois de escrever aquele post. Passei de carro por um hotel perto da casa dela e vi o carro dele estacionado do lado de fora. Esperei por 3 horas, até que ele finalmente saiu com outra mulher. Ele disse que era a primeira vez e que achava que tínhamos nos separado. Ela, por sua vez, disse a ele, do que você está falando e quem é essa? Referindo-se a mim. Ele literalmente saiu correndo como um covarde. Conversei com a mulher, que era muito simpática, e ela me contou que eles estavam juntos havia mais de 1 ano, mas que ele havia dito a ela que estava morando com os pais religiosos depois de deixar a esposa. Por isso, eles nunca podiam ir para a casa dele e sempre iam para hotéis. Ela era uma jovem muito querida, e eu acabei tendo que consolá-la e a levei para casa.
Quanto a nós, voltei para minha casa, e ele agora está de volta com os pais, que ficaram muito decepcionados ao saber da notícia e têm sido muito gentis comigo. Já comecei o processo de divórcio, mas imagino que levará cerca de 1 ano. Resumindo, ele estava projetando, e era ele quem estava traindo. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.